Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai conversar sobre o resultado da Camil. É o primeiro resultado divulgado no trimestre. Ela tem um calendário um pouco fora do padrão, né? Não é alinhado com o ano calendário, o ano fiscal dela. Então parece que é o último, na verdade, o primeiro resultado, já que ele é referente ao período dos 3 meses que encerraram agora. E de novo Camil, porque enfim, né? Ela foi a primeira a divulgar, então já tem uma coisa nova, fresquinha, e eu sempre falo aqui que a gente tem que aproveitar quando as empresas divulgam as informações, é o melhor momento para você dar uma analisada, porque é tudo muito novo, né? O que tem de mais recente. Então vamos lá partir para a análise da Camil. Enfim, ela divulgou aí umas aquisições no período, interessante até, né? Nada muito grande, né? Então essa a malha aí de massas, uma receita na casa de 400 milhões, é ok até, mas hoje a Camil tá com a receita, né, projetando para uns 8 bi. Não é tão grande, mas enfim. E teve mais uma, né, o grupo seleto de café, enfim, mais aquisições internacionais, esses são um pouco menores, né? 50 milhões de dólares, enfim, já é algum dinheiro. Qualquer coisa em dólar hoje em dia vira bastante em real. Mas enfim, a empresa está lá fazendo suas aquisições, tem que avaliar o quanto vai sair de caixa também. De verdade, eu não acompanho muito a Camil de perto, não sei se vai ter um impacto caixa muito grande, né? Não parece ser aquisições enormes assim que vão mudar a empresa. Então, cuidado com isso. Inclusive, eu tenho um vídeo, né, sobre como tratar com essas notícias de aquisições e tudo mais, tá? Mas, bem ou mal, como o business dela, né, não tem muito que ela inventar, né, é um business bem simples. Ela adquire esses alimentos básicos aí, arroz, feijão, pescado, açúcar, agora vai ter café. Massas talvez tenha um pouco mais de valor agregado, né? Mas enfim, e faz uma venda bem simples, é com pouco valor agregado, então não tem muito como ela inventar, né? Uma forma dela melhorar como empresa é crescendo através de aquisições e tudo mais. Então, enfim, é o meio que a empresa pode fazer. E mais, em relação aos indicadores, né? O pessoal ficou bravo comigo no vídeo passado, né? Que eu não estava tão animado com a Camil, mas, pessoal, não tem nada pessoal, né? É pura análise de empresas, enfim. Aconteceu aqui no segundo TRI, lembrando, né, que é o equivalente ao nosso terceiro TRI, é o que a gente já tinha imaginado, né, que os resultados dariam, né, uma leve caída, né, voltando aí para uma regra normal. Se você olhar no lucro líquido até, né, 23% de queda parece bastante, né, mas é porque é uma empresa de margem baixa, qualquer impactozinho lá em cima no top line acaba pesando aqui no lucro. Então, o que que aconteceu? Apesar da receita ter subido, a gente já vai ver em outros slides, ela subiu muito por conta do reajuste do preço. E quando você tem reajuste no preço, tem reajuste nos custos também, né? De forma geral, teu custo acompanha. E aí, ó, o resultado é que o top line veio fraco, né? Uma quedinha ali leve do lucro bruto, aí tem os aumentos de custos normais de praxe, né? Vai piorando cada vez mais aí ao longo da DRE. Então, assim, eu nem achei ruim, para ser bem sincero, porque, né, a gente já sabia que a Camil ela teve um impulso muito forte no ano passado da pandemia, né, que promoveu aí um consumo um pouco maior desse tipo de produto, né, de alimentação básica. Sempre falei isso, né, que inclusive era algo até triste, né? O pessoal com dinheiro dos auxílios emergenciais passou a consumir mais alimento básico, né? Mas a verdade é essa. E agora vai aos poucos acomodando, né? Claro, não voltou para o patamar pré-crise, isso é muito bom, já que a gente viu alguns supermercados, né, que tiveram um efeito parecido, né? Aumentou bastante as vendas na crise e agora estão voltando, né, para algo mais real. Aqui ela meio que nem voltou muito, né? Foi mais uma acomodação mesmo, como é um mercado que está pressionado de custos, acabou apertando um pouquinho mais o lucro líquido. Mas, enfim, era o que se esperava, então o pessoal ficou bravo, que eu falei que era uma empresa que, enfim, né, não tem nada assim de muito transformador, de muito novo. Mas é isso, vocês estão vendo, agora não fiquem bravos comigo, tá aí os números, né? Então, o resultado ok, considerando isso, é que o ano passado foi muito forte, né? Então na base de comparação estava puxado, deu uma acomodada. Aqui dá para ver bem, né? Aí você pode me perguntar, como assim, né, um resultado fraco se a receita veio crescendo forte?
mas é porque a receita cresceu pelo fator preço e não pelo fator volume, né? Receita é sempre um produto de preço e volume, o quanto você vende e pelo valor que você vende. No caso, aqui nos volumes a gente vê, né, o impacto, principalmente internacional, caindo, mas mesmo no Brasil acomodando um pouco, com umas exceções, né? Feijão aí cresceu bastante, mas no geral houve uma queda de volume, enfim. Então aqui dá para ver bem, né? Nesse gráfico, o que, que a gente tem? Nas barrinhas azuis é a receita da empresa. E a barrinha alaranjada é o CPV. O que, que é o CPV? CPV é o custo do produto em si. Então, por exemplo, lá no arroz dela, né, o CPV vem o que a Camil pagou para adquirir aquele arroz e tudo envolvido para lá, ensacar bonitinho e vender o pacotinho de arroz do supermercado. Esse é o custo dela, bruto, né, para chegar no lucro bruto, na margem bruta. Então dá para a gente ver bem que a partir, assim, tem um movimento mais de longo prazo, de aumento de preço, mas ano passado, na pandemia, dá para ver bem, né, que disparou os preços, a receita disparou, mas subiu a barrinha laranja também. Então, o que fica para a empresa, o resultado, o lucro bruto, é a diferença entre a barrinha azul e a barrinha laranja. Até melhorou um pouco o spread, né? A gente vê que no passado era menor a margem bruta, né? Então, quando cresceu bastante o preço no ano passado, além dos volumes, foi muito positivo para a empresa. Ela teve um resultado que ela não tinha faz muito tempo, né? E aí, só que com o CPV vindo apertando, né, ele vai acomodando. Então, enfim, aquilo é o mal de você ter um produto sem diferenciação, né? Fica muito difícil você ganhar a margem bruta, porque se você vender mais caro, você perde venda, já que arroz é arroz, feijão, claro, né? Eu sei que não é, tem as variedades, mas é uma diferenciação muito menor que outros tipos de produto, né? Então é isso, não tem muito o que inventar, um resultado mais fraco esse ano. Só que na verdade o ano passado foi muito forte, atípico, né? Esse ano voltando um pouco à realidade, as margens, né, caindo. Estava num patamar 23, 24% ano passado, caindo para 19, 20. Né? Enfim, tá bem impressionado. Você vê que no passado ela teve margens mais altas, tá? Em relação ao EBITDA, lucro líquido, né? É meio parecido o impacto. A gente vê aqui como o EBITDA disparou e o lucro cresceu ao longo do ano passado, por tudo aquilo que a gente falou, vendeu mais os supermercados, né? A população comprou mais, teve um reajuste de preço, que num primeiro momento a empresa consegue administrar com os estoques, mas depois tem que, né, sofre o impacto dos custos. E esse ano, que não tem aqueles efeitos positivos, né, da pandemia, dos auxílios, ou enfim, em menor extensão, né, voltando aí para algo um pouco mais. Ainda voltou num patamar bom, por isso que eu falei, uma acomodação. Ela não chegou a voltar a um resultado pré-pandemia, o que é bom, né, mas está acomodando, né? Não, o crescimento que se observou de 2019 para 2020 não vai acontecer de 20 para 21 e dali em diante, né? Ela é uma empresa mais modesta. Claro, aí tem que ver depois as compras, né? Aquelas aquisições, enfim, o impacto. Mas é isso, né? Que a gente já viu. Receita, então, atenção para o resultado da Camil. Por mais que a receita parece que está crescendo, bruta, líquida, mas é um repasse de preço, tá? Não é necessariamente positivo para a empresa, porque o custo desse produto sobe igual. E isso você vê aqui na margem bruta, né? No lucro bruto, que teve uma leve queda com pressão de margem. E aí, né, foi perpetuando ao longo do balanço. Aqui né, uma amostra, dá para a gente ver bem o impacto dos preços, né? Como no ano passado dispararam os preços. Enfim, tá dando uma certa acomodada. E aqui a gente vê também, né, em termos de volume. Tá? E é sempre uma função de preço e volume a receita da empresa, mais ou menos a mesma coisa, né? Comparando aqui os segundos tris para tirar segundos trimestres para tirar a sazonalidade, a gente vê que 2020 foi especialmente forte, depois, né, tá acomodando, né? E no sequencial, enfim, a gente vê que no sequencial tem sazonalidade, né, um pouco mais difícil de ver, mas aí é o preço que já está cedendo um pouco. Tá aí, o resultado é meia boca. E, igual eu falei no trimestre passado, não mudou nada, não tem nada de novo. Aqui os produtos, em termos de arroz, aí, principal marca, né? Própria marca Camil, mas eles têm o que eles chamam de marcas de ocupação, né? São marcas diferentes para dar uma variedade ali e tal, ocupar um nicho ali um pouco mais barato, tal, um pouco mais caro. Enfim, tá lá o arroz. Bom,
Feijão é o que veio bom esse trimestre, né? Feijão veio forte, mas também é muito pequeno. Aqui não tem, né, o mix de produtos. Os principais produtos deles são arroz e açúcar, tá? Feijão, pescado é pouco. Então, por mais que o feijão venha forte, daí sim, aqui foi um resultado bom. No sequencial, tal, ano contra ano, preço bom, mas representa pouco para a empresa, né? Acaba não pesando tanto, mesma coisa que a marca Camil principal e outras marcas ali para preencher, né? Ocupação. Açúcar, esse sim é positivo para a empresa. O que a gente viu? Uma disparada no preço do açúcar. É uma dinâmica assim um pouco mais complexa. Tem a ver um pouco com combustível, aquele negócio da cana, usa para álcool, usa para açúcar. O preço do petróleo é um pouquinho mais complexo, com preço muito forte, né? Enfim, acabou que em termos de volume tem um lado perverso também, né? Porque como, né, os preços dos combustíveis estão altos, né? Fica difícil a questão do balanço lá entre você produz a cana e aí tem que balancear entre fazer álcool, fazer açúcar. Mas, enfim, né, em termos de volume se manteve, mas o preço disparou. Só que, como eu falei, né, o preço acaba subindo também na matéria-prima, olha lá, né? E aí acaba que né, uma coisa acaba cancelando a outra. Então, só o aumento, como o produto não tem muita diferenciação, só o aumento do preço de venda, né, era melhor ter visto aumento de volume, para ser bem sincero, né? Mas aumentou o preço, só que aumentou a matéria-prima, no final das contas, para a empresa, né, não fez muita diferença. Em termos de pescado, aí é menos volátil, né, mas ele é mais sazonal, né? Na verdade, aqui eu já começo a não entender muito da empresa, mas é um segmento pequeno também, não faz tanta diferença, não pesa tanto para a empresa. Aqui em relação às vendas internacionais elas ajudaram bastante a Camil no ano passado, né? Além de tudo que estava acontecendo no Brasil, que eu já comentei, ela deu uma boa disparada lá no exterior, mas também o internacional está cedendo um pouquinho agora, voltando um pouquinho mais ao normal. E a gente viu o mix, né? Brasil 70%, internacional 30%, importante. Sendo que é basicamente o Uruguai, né? Os outros países são pequenos. O Uruguai é 75%. E mais? Aqui está separado entre Brasil e internacional, nada que. Dá para ver que é legal do internacional, as margens são superiores, principalmente a margem bruta, né? Então, ano passado foi uma grande sacada, né? Puxou bastante o resultado da empresa, uma margem bruta bem alta. Cedeu um pouco, como eu falei, né? Deu uma acomodada aqui, ou tanto em receita, em qualquer indicador aí que vocês usarem, né? A margem deu uma diminuidinha, mas ainda é superior ao Brasil, então é importante. Se o internacional for bem, claro, ajuda a empresa, né? Com certeza. Apesar de ser, quanto que a gente viu aqui? 30% só. Mas mais alguma coisa? O grande vilão é o custo, né? O custo dela. O crescimento da receita, claro, muito bom, muito positivo, mas o custo cresce também. Então, acaba, né, uma coisa compensando a outra, vem um lucro mais baixo. Pressão ali de custos no balanço, em relação ao endividamento está super tranquilo. Tem que ver essas aquisições, não vi se é um valor de caixa relevante para consumir um pouco, né, o caixa da empresa, mas tem lá, é padrão, uma vez ia alguma coisa, dívida líquida e EBITDA, bem tranquilo. Nada de muito especial. E, finalmente, a rentabilidade, a gente meio que já tinha visto, né? 2020 foi um ano especialmente forte, né? Lembrando que esse ano calendário está meio deslocado, né? Então, isso aqui já era 2021. Primeiro, segundo, terceiro tri de 2021. Então, 2020, depois da pandemia, boom! Né? Disparou e depois voltou porque era de se esperar da empresa. Margens deram uma cedida. Claro, né? Cenário de pressão de custo, é muito difícil você manter margem alta. Aí a margem EBITDA e a líquida num patamar que a empresa meio que já tinha, né? Difícil dizer, a Camil ela foi mudando muito com o tempo, fez outras aquisições. Então é isso, pessoal. Não fiquem chateados comigo, mas é o que dá para ver da empresa, né? É um negócio super simples. Não quer dizer que negócios simples não possam ser bons, tá? Isso não é verdade. Mas na Camil, sim, para mim falta um apelo, alguma coisa mais legal, uma dinâmica, né? O que ela tem de interessante são as aquisições, né? Ela tem um histórico de ter feito já aquisições e de continuar fazendo, né?
vai depender do quanto isso aqui vai ter de margem, não dá pra gente, né, avaliar agora. Né? Você vê que pela receita não é nada que vai mudar a realidade da empresa. Hoje ela está com a receita na casa de uns 8 bi, né? Se analisar, só a gente ver aqui. Né? A receita de um trimestre é 2,2, então projetando no ano, considerando sazonalidade, né? Vai dar uns 8 bi, alguma coisa. Então 400 milhões a mais, claro, é crescimento, mas também não vai mudar a vida da empresa, isso que eu falo para vocês. Tem que ter uma noção da magnitude. Tudo bem, tem mais 50 aqui e tal, né? Mas não é isso ainda que vai fazer a empresa decolar. Né? Tem que ver qual é a margem disso aqui. Se for uma margem mais alta, legal, aí começa a gerar mais valor, né? Se for uma margem baixa, né, vai acabar contribuindo um pouco com o resultado. Mas é isso, eu acho que, assim, continuo com a mesma opinião que eu sempre tive. É uma empresa que não tem grandes atrativos, né? E tem coisas muito mais interessantes, negócios mais dinâmicos que geram mais valor, com mais avenidas de crescimento, nem aqui é um negócio, eu acho até, né, meio até um pouco sem graça. Não que empresas, né, precisem ter graça para você investir, não é isso. Mas enfim, ao invés de investir em caminho, eu acho que tem empresas mais interessantes. Não fiquem bravos comigo, é isso, é a realidade. Né? Eu estou fazendo vídeo de Camil todo trimestre porque ela é a primeira a divulgar o resultado. Então todo trimestre eu apanho, que o pessoal gosta muito dela e eu acho, enfim, né? Que tem coisa melhor para ser sócio. Tá aí o meu porquê. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!